Meus queridos e amados do Senhor, quero cumprimentá-los na doce e gloriosa paz do Deus soberano, Deus criador, Deus sustentador de todas as coisas, o nosso Deus que vive e que reina para toda a eternidade. Desculpa pelo nosso atraso, estamos aqui na nossa live, nessa gravação, para trazer uma palavra de Deus para o teu coração. Estamos agradecidos a Deus por mais esse dia, pelos grandes livramentos do Senhor, pelas bênçãos que Deus bondosamente nos tem concedido. Deus é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. A palavra do Senhor nos diz que foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pastoreio. E nós devemos todos os dias louvarmos o nome do Senhor, porque diz a Bíblia, todo ser que tem fôlego, louve ao Senhor. Eu quero te convidar, sem mais delonga, para que nós possamos estar meditando na palavra de Deus. Deus ministrou ao meu coração uma palavra, não é uma palavra nova, até porque você já conhece muito bem o texto que nós estaremos lendo, capítulo 6, do livro dos Juízes. O livro dos Juízes, capítulo 6, e nós gostaríamos de compartilhar uma breve palavra de Deus para o teu coração. Amém? Se você puder, abra sua Bíblia comigo e posteriormente você que estará acessando o nosso canal e estará deparando com essa palavra, eu espero que Deus esteja ministrando ao teu coração. Vamos ler a palavra do Senhor. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás, o Abizerrita. Gideão, o seu filho, estava malhando trigo no lagar, a pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Partindo do texto que ora está em apreço, não é de se estranhar essa pergunta, ou essa afirmativa do anjo: o Senhor é contigo, varão valoroso, homem valente. Diante de uma situação calamitante, diante de uma situação um tanto quanto gritante, diante de uma situação de caos, de tragédia nacional, o povo de Israel pura e simplesmente, covardemente, havia abandonado os preceitos da lei de Deus e, por conseguinte, Deus os entregou na mão dos midianitas. Deus, quando a Bíblia diz Deus o entregou, não é que Deus pega o povo e joga na mão dos seus opressores, não é isso. É porque o próprio Deus, ele não compactua com o pecado, ele não compactua com o erro. Deus, ele pune o pecado aonde quer que ele seja encontrado. E o afastamento do povo de Israel fez com que eles perdessem a proteção divina e, por conseguinte, os midianitas, tudo quanto Israel plantava, os midianitas destruíam. Eles saqueavam. A palavra do Senhor diz que eles empobreceram, ficaram muito pobres. Tudo quanto eles plantavam, os midianitas vinham, arrancavam, saqueavam, pisavam, roubaram os seus rebanhos. Por conseguinte, o povo de Israel empobreceu. Alguns fugiram, se esconderam em cavernas e fugiram. Mas a palavra do Senhor nos diz que Gideão, ele malhava trigo lá no lagar para guardar-se e para proteger dos midianitas. O que Gideão tinha naquele momento, mesmo não obstante uma situação de tragédia nacional, era confiança, e uma confiança irredutível em Deus. Ele acreditava de que Deus era suficientemente grande e poderoso para, mesmo em meio àquele caos que se instaurou e se estabeleceu dentro da nação de Israel, ele estava se valendo naquele momento do que ele tinha. E a única coisa que ele tinha era exatamente o lagar, que não era um lugar para se malhar o trigo, para secar o trigo. Lagar é lugar de pisar uva, mas era o que ele tinha disponível naquele momento, era o que ele tinha
E ele se valia do que ele tinha. Enquanto muitos fugiram, enquanto muitos estavam simplesmente queixosos, lamentando, laboreando-se, alimentando-se daquele sentimento de autocomiseração, de fragilidade que se instaurou, e a Bíblia diz que eles estavam pobres, totalmente empobrecidos. Gideão, ele agiu de forma diferente. Gideão, ele partiu, e diante do que ele tinha de disponibilidade naquele momento, enquanto todos estavam fugindo, ele estava enfrentando um momento de dificuldade e se valendo daquilo que ele tinha naquele momento, que era exatamente o lagar. E do lagar ele tirava o proveito. O lagar era o lugar mais impróprio para secar o trigo, mas era o que ele tinha naquele momento. E a palavra do Senhor nos diz que o anjo do Senhor aparece para Gideão e diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. O Senhor é contigo, varão valoroso. Aí veio o questionamento: como é que o Senhor é comigo se nós estamos aqui vendidos aos midianitas? Nós fomos roubados, saqueados, empobrecidos, estamos vivendo em miséria, estamos vivendo em angústia, em desprezo, estamos vivendo em uma terra totalmente desolada, saqueada. Como é que Deus é comigo? Vez por outra, quando as tragédias nos sobrevêm, nós temos a mesma atitude de Gideão, ficarmos questionando. Só que o anjo do Senhor diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. O que Deus espera de cada um de nós é o nosso valor. O que Deus espera é que nós não venhamos fugir, não venhamos tomar atitudes escapistas, mas mesmo diante de algumas adversidades, nós possamos acreditar de que Deus é o Deus que pode trazer solução. A palavra do Senhor nos diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Vai nessa tua força, porque Deus vai te dar livramento sobre os midianitas. Gideão prontamente se disponibilizou, reuniu 32 mil homens, pensando que através daqueles homens Deus haveria de lhes dar vitória sobre um exército, obviamente, bem mais guarnecido, municiado, e um exército que tinha aproximadamente 120 mil homens. Só que, queridos, Deus, ele não precisa da minha força. Deus não precisa de braços humanos. Deus não precisa de homens fortes. Deus precisa simplesmente da nossa disponibilidade. Quando eu me coloco à disposição de Deus para ir ao combate, para ir à peleja. E Deus, ele logo fez um teste: os covardes voltem. 22 mil voltaram. 22 mil, sobraram 10 mil. E dos 10, Deus ainda os submete a uma prova. E eles vão ao ribeiro e Deus diz: olha, Gideão, aqueles que beberem água tal qual os animais bebem, você separa. E só foram 300. E com esses 300 homens, apenas 300 homens, é que Deus haveria de dar vitória a Gideão. Deus não depende do muito para nos dar vitória. Deus não depende de recursos humanos muitas vezes para nos dar vitória, porque muitas vezes nós ficamos calcados, estribados em cima daquilo que nós temos, e muitas vezes Deus permite que nós venhamos estar totalmente desprovidos de tudo, para que o seu poder possa se revelar de uma forma ainda maior. Quando você pensa que tudo está perdido, que tudo está acabado, que tudo está arruinado, aí Deus, ele revela o seu grande poder. Porque muitas vezes, quando nós estamos cheios, quando nós temos dinheiro, quando nós temos muitos amigos, muitos companheiros, muitos imóveis, muitos bens, quando nós temos muita gente ao nosso redor, quantas vezes nos tornamos totalmente independentes de Deus e pensamos que nós podemos, pensamos que nós vamos realizar. Aí Deus, muitas vezes, Ele nos leva a essa inteira dependência dEle, para que o nome dEle seja glorificado. Com 300 homens, venceu um exército de 120 mil homens.
Isso é simplesmente improvável, inconcebível. Isso dentro da mente humana, da racionalidade humana, é bem improvável. Só que Deus não é Deus do provável. Gideão precisava de um milagre. Deus é Deus de milagre, milagre não se explica. Gideão poderia dizer, mas Deus, como é que eu vou obter vitória sobre os midianitas? E os midianitas eram truculentos. Os midianitas, eles sabiam muito bem orquestrar ataques, e eram ataques fulminantes. Eram ataques avassaladores, ataques destruidores. A cidade já estava pobre, a cidade estava desguarnecida, o povo estava fragilizado, não tendo o que comer, não tendo o que beber. O povo estava fragilizado emocionalmente também. Mas Gideão, ele quebra o altar de Baal. Gideão, ele vai para um campo de batalha com 300 homens. E ainda na dúvida, ele faz uma prova com Deus. Quantas vezes você fica pensando, será que Deus vai me dar a vitória? E Deus a todo instante ele está dizendo, ei, o justo vive pela fé. O justo viverá da fé. O justo não vive das suas armas. O justo não vive confiando em braços de homem. Permita-me dizer, debaixo da autoridade do Eterno, quantas vezes nós estamos confiando mais em recursos humanos do que no próprio Deus. E Deus está dizendo, eu levantei o meu povo, eu tomei conta do meu povo, Gideão, porque Gideão ficou questionando para Deus, olha Deus, o que é das histórias que os nossos pais contaram? Os nossos pais nos contaram, Senhor, que o Senhor abriu o Mar Vermelho, que o Senhor abriu o Jordão, que o Senhor enviou pão, enviou água durante a peregrinação. Os nossos pais nos contavam dos feitos miraculosos e prodigiosos, só que hoje nós estamos empobrecidos, estamos cercados pelos midianitas. Eu estou aqui no lagar, estou malhando trigo aqui no lagar, para escapar dos midianitas. Eu estou utilizando-me de estratégia, porque, deixa-me abrir um parêntese para dizer para você, Deus ele vai te dar estratégia no meio da adversidade, no meio da dificuldade, no meio da prova, no meio da luta, no meio da angústia, no meio do sofrimento, no meio do caos. E no meio do caos, Deus revela o seu grande, magnífico e tremendo poder. Quando você pensa que não tem para onde escapar, que tudo está perdido, que tudo está sitiado, aí Deus vem com seu poder e manifesta a sua glória. Gideão, ainda assim, recebendo a visita angelical, e diga-se de passagem, ali era o anjo do Senhor. Era uma teofania, era a manifestação pré-existente do Cristo antes de se encarnar. Era a manifestação teofânica, era Deus no Antigo Testamento se revelando a Gideão debaixo do carvalho, enquanto ele descansava um pouquinho, de tanto malhar trigo no lagar, o lugar mais impróprio. E Deus disse, com 300 homens, aí sim eu vou te dar vitória. Quantas vezes Deus nos despoja de tudo, Deus até permite, e muitas vezes nós não entendemos. Deus permite que os nossos melhores amigos se afastem. Deus até permite que as pessoas que nós mais contávamos, elas desaparecem. Fica você e Deus. Não reclame. Não reclame quando você estiver sozinho, ou você no meio de 32 mil, esses forem e ficarem só 300. É com esses que Deus vai te dar vitória. Não é com muito que Deus vai te dar vitória, porque muitas vezes, diante do muito, nós esquecemos até de glorificar a Deus. Muitas vezes, tem dinheiro no banco, tem fazendas, tem gado, tem isso, tem aquilo, e muitas vezes, quando a gente nos é privado e nos é boicotado, as coisas materiais, muitas vezes, aí nós vemos ao pleno reconhecimento da nossa fragilidade humana, da nossa pequenez.
E o que nós precisamos a cada dia é reconhecermos a soberania de Deus. Gideão, ele faz uma prova com Deus, 2 provas na verdade. Olha, Deus, eu vou pegar um novelo de lã, colocar do lado de fora, e no outro dia eu vou lá cedo, eu quero que tenha água nele e ao redor esteja seco. E Deus, que é tão bondoso e generoso, ele concede o desejo de Gideão. Gideão faz uma prova diferente. Olha, Deus, agora, olha Deus, não fique zangado, mas eu quero fazer outra prova com o Senhor. Que agora no outro dia, ao redor esteja molhado e o novelo esteja seco. E isso aconteceu. Gideão vai para o campo de batalha. E Deus que dá estratégia, e Deus deu a estratégia para Gideão. Gideão, você vai, convoque os 300 homens, pegue buzina, tocha de fogo na mão, e você leve jarros, e você vai gritar com os 300 homens pelo Senhor e por Gideão. As trombetas vão tocar, vocês quebrarão os potes, e todos tocarão a trombeta, e deixe, porque eu entrarei com providência. Deus, ele trabalha de forma diferente. Deus não utilizou arco, flecha, lança, escudo, mas Deus operou de forma totalmente diferente, com a jofá, tochas na mão e vasilhas sendo quebradas, de barro sendo quebradas, e com aquele grande grito, 120 mil homens, diante daqueles gritos que se davam pelo Senhor e por Gideão, eles todos ficaram confusos e começaram a degladiar um com o outro, começaram a brigar um com o outro, e um entrou em confronto com o outro, e Gideão simplesmente parado com os 300 homens, gritando o nome de Deus e tocando buzinas. Todos eles foram dispersos, destruídos, e o exército de Gideão, com 300 homens apenas, logrou êxito, logrou prevalecência. O nome de Deus foi glorificado. Quando nós pensamos que tudo está perdido, que o provável não vai acontecer, até porque quem diria que com trombeta na mão, com tocha em uma outra mão, e alguns outros com aquelas vasilhas de barro quebrando e tocando e clamando o nome do Senhor, o milagre aconteceria. Deus é o Deus que age, não da forma que nós pensamos. Quantas vezes nós desenhamos um script e dizemos, olha Deus, eu quero assim, eu preciso assim, e Deus faz totalmente diferente do que nós pensamos. A Bíblia diz que Deus é suficientemente grande e poderoso para fazer infinitamente além daquilo que nós pedimos, pensamos e imaginamos. Deus, ele age de forma diferente. Ele entrará com providência. Eu quero liberar uma palavra da parte de Deus para o teu coração, na autoridade de Deus. Ele vai agir de forma totalmente diferente. Ele vai agir na vida do teu filho, da tua filha, do teu esposo, na tua família. Quando você pensa que tudo está perdido, Deus chega. Quando você pensa que tudo está acabado, Deus chega. Quando a nação de Israel estava entregue na mão dos midianitas, Deus usou um homem, que Deus disse, vai na tua força. Porque se nós também não nos reagirmos, se nós não levantarmos a cabeça e acreditarmos, queridos, olha o que Deus usou Tiago para dizer, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Nós precisamos confiar. O que Deus quer é disponibilidade. Você precisa fazer a tua parte. A parte de Gideão era acreditar. A parte de Deus era a intervenção. A parte de Gideão era se jogar. A parte de Deus era entrar no confronto como Deus entrou e Deus deu vitória. Os midianitas foram dissipados. O nome de Deus foi glorificado. E eu gostaria de convidar você a parar e pensar sobre esta palavra. Você que está me ouvindo neste momento, talvez já tentou de tudo, está prestes a um colapso,
colapso financeiro, emocional, psicológico. Talvez você não consegue mais acreditar em nada, não consegue nem mais se levantar da sua cama, se arrumar. Você não consegue vislumbrar dias melhores, parece que tudo está travado. Parece que há uma cortina de ferro. Os céus estão de bronze. Parece que você, até me desculpe, mas eu preciso dizer isso na autoridade de Deus, já pensou até mesmo entrar pela falsa porta do suicídio e tentar contra a sua própria vida? Mas deixa-me dizer, na autoridade de Deus, pela palavra do Senhor que nos diz que Deus usou Gideão com 300 homens. Deus, nesta noite, nesta oportunidade, e quando você estiver ouvindo essa palavra, debaixo da autoridade de Deus, Deus é o Deus de providência. Quando todo mundo diz não, quando os médicos desenganam, quando acaba o dinheiro, quando acabam os amigos, quando todos te traem, quando todos te abandonam, quando todos te deixam, Deus não depende de muitos para te dar vitória. Deus não depende de um exército para te dar vitória. Deus não depende do teu dinheiro. Deus não depende de nada. Ele apenas quer que você creia, que você acredite. Porque se você acreditar, os céus vão se abrir, a glória de Deus se manifestará. Eu não estou trazendo uma palavra de autoajuda, mas uma palavra de ajuda do alto e embasado e fundamentado na palavra de Deus, porque desde o Gênesis até o Apocalipse há milagres tremendos. Deus não mudou, Deus não envelheceu, o seu poder é o mesmo. Deus não é um Deus do passado, Ele é o Deus do presente. Deus, o seu poder é ilimitado. Deus usou Gideão. Mesmo Gideão, no primeiro momento, não crendo, mas diante da intervenção divina, ele colocou crédito. Os medrosos voltaram, os medrosos recuaram. Quantas vezes você se sente tão impotente, tão frágil? Talvez eu esteja falando com alguém que você está aí me ouvindo neste momento. Passou o dia todo angustiado, angustiada, pensando que não há solução, não há uma saída. Até mesmo no momento da dor, da lágrima e do sofrimento, você pode levantar os teus olhos e levantar os teus olhos para Deus, o Deus de Gideão, o Deus que usou Gideão, o Deus que operou ontem é o Deus que opera hoje e opera para sempre. Eu te convido a acreditar no Deus. O Deus de Gideão é o teu Deus, é o meu Deus, é o nosso Deus. Ele pode fazer um milagre na tua vida. Se você acredita, feche os seus olhos por um instante, curve a tua cabeça. Eu quero orar com você, eu quero orar por você. Ah, pastor, não tem solução, não tem saída para mim, eu não consigo reagir. A tristeza se apoderou da minha alma, a angústia se apoderou da minha alma. Deus é o Deus poderoso que está bradando e dizendo com você: levante a tua cabeça. Quando tudo parece estar destruído, como estava na época de Gideão, Deus entrou com providência. Querido Deus e poderoso Pai, Deus tremendo, Deus grande, Deus forte, Deus maravilhoso, no nome de Jesus, eu quero apresentar a Ti, ó Pai, as famílias, eu quero Te apresentar a nossa nação, eu quero Te apresentar as pessoas que não conseguem mais ter esperança, não conseguem mais sonhar, não conseguem mais acreditar que dias melhores virão. Eu gostaria neste momento, meu Deus, de pedir ao Senhor em favor daqueles que estão me ouvindo neste momento e os que posteriormente estarão tendo acesso a essa mensagem. Entra com a tua providência, porque eu acredito no teu poder, como usou Gideão com
O Senhor é poderoso para operar milagres e fazer maravilhas ainda hoje. Meu Deus, em o nome de Jesus, entra com a tua paz, entra com a tua providência. Tu és o Deus de ontem, de hoje e eternamente. O teu poder não envelheceu. Tu és o mesmo, ó Pai. Eu te peço isso. E no nome de Jesus também eu te agradeço, meu Pai. Não só agora, mas para todo sempre. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Deus te abençoe.